Seja muito bem-vindo ao primeiro Alca Talk de 2023. Hoje, uma data muito especial para nós, pois estamos inaugurando um novo formato para nos comunicarmos com você. Eu sou Alexandre Oliveira, diretor de marketing aqui da Alca, e hoje tenho aqui comigo, na minha companhia, duas pessoas que fazem parte do nosso sistema, né, do nosso trabalho. Queria apresentar para vocês aqui o Rafael Buzzi, que você já deve conhecer de outros episódios, né, Rafael? Opa. Rafael é o nosso diretor de projetos aqui da Alca. Né? Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Valeu, Alexandre. Prazer começar o ano já com esse bate-papo que a gente vai fazer. Acho que vai somar muito para quem está chegando agora ou quem já está conosco aí já há bastante tempo. Tenho certeza que a gente vai colocar bastante informação nova para o pessoal. Legal, muito bom. E conosco também Rafael Silva, que da Vivotec, Latam, Brasil, está aqui conosco também e vai trazer para a gente aí algumas informações referentes ao mercado de CFTV. Esse é o nosso assunto desse programa, nosso assunto desse dia, e nós vamos falar bastante sobre as novidades da Vivotec, né, para nós. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado pela presença. Agradeço aí o convite. Obrigado pela participação e pela oportunidade de falar um pouquinho de Vivotec e, óbvio, né, falar um pouquinho do nosso mercado aí de segurança eletrônica e os projetos que a gente tem desenvolvido. Desenvolveremos aí ao longo do ano de 2023 e as novidades aí que nós temos. Legal, muito obrigado. Rafael, quais são as suas expectativas para esse ano? Olha, eu acho que a gente vem de uma fase, né, onde cada vez mais as empresas vêm se estruturando para que entreguem mais soluções, mais tecnologia, e por mais que a gente financeiramente, né, o país passe por situações adversas aí econômicas e tudo mais, eu ainda tenho, tanto nos mercados de corporativo quanto nos mercados de governo, eu acho que as perspectivas são muito boas. Legal. A gente está cada vez mais buscando tecnologia, esse é o core business da Alca, né? Trazer solução, trazer tecnologia, e tudo isso, logicamente, se reflete as oportunidades que a gente vai trabalhar junto com os integradores, né? A qualidade da solução que vai chegar lá no cliente final. Então, a gente começa o ano com um gás muito legal. Por quê? Porque a gente vem de um ano bem difícil, por mais que a gente teve um crescimento muito grande, né? Foi um crescimento bem expressivo, bem interessante, tanto no âmbito de desenvolvimento de projeto, quanto como faturamento propriamente dito, né? Graças a Deus a gente superou aí algumas metas, mas se a gente contar o último quarter para agora, né, de faturamento, a gente poderia ter um resultado maior. A gente não teve, logicamente, pela fase que a gente vem passando, principalmente de governo, né? Os projetos maiores, os projetos mais expressivos com relação a valores, né? Sempre não, mas a grande maioria são projetos de governo. A gente teve um resultado muito positivo em um projeto específico, depois a gente pode entrar um pouquinho de detalhe com ele, onde o nível de inteligência, o nível de assertividade, o nível de tecnologia que foi colocado nesses projetos foram muito grandes. Então, por mais que a gente não tenha alguns projetos, por questões lógicas, eles tenham freado um pouquinho, a gente começa o ano já com muita possibilidade de que esses projetos já venham saindo. Então, a expectativa é muito grande. Eu acho que todos que estão conosco, né, tanto de equipe quanto parceiros, quanto os integradores, são empresas e pessoas muito boas. Então não tem como ser diferente. A gente está aqui para começar com gás total. Muito bom. Rafa, conta para mim um pouquinho quais são as perspectivas da Vivotec para 2023, como ela tem enxergado o mercado, como você acredita que 2023 vai refletir para esse nosso segmento. Bom, na América Latina nós tivemos um resultado expressivo em 2022, né, muito positivo para a Vivotec Latam, onde nós efetuamos algumas grandes contratações também,
alguns executivos tanto para o México quanto para a Colômbia, novos distribuidores da América Latina, novos integradores e principalmente novos clientes finais, tanto de governo quanto do corporativo, né, da iniciativa privada. Tá? O Brasil, o que a gente tem feito para o Brasil, o que a gente tem planejado para o Brasil? Né? A gente já inicia o ano com o anúncio de contratação de mais 2 pessoas para a equipe Vivotec Brasil, o que soou muito positivo, né, para os nossos parceiros. Né? Então, mais uma pessoa focada no relacionamento com o integrador, focada no relacionamento no cliente final, que faz parte da nossa estratégia. E a segunda pessoa, uma pessoa mais técnica, né? Um perfil mais técnico. Né? Então, tem que ser ali um coringa técnico, um cara que vai nos ajudar na pré-venda, que vai apoiar o distribuidor, vai apoiar o integrador, vai apoiar o cliente final. Porque a gente trabalha com projeto, a verdade é essa. Né? Então, nós enxergamos todas as nossas soluções, o nosso portfólio, nós enxergamos para projeto. Né? Como a Alka, que tem o perfil de não só executar um projeto, mas entender a necessidade do cliente, aquele velho clichê, né? Entender a dor do cliente. Né? Esse também é um perfil um pouco da Vivotec, né? Que é o perfil do Rafael, o perfil do Fábio, que trabalha comigo também. Né? Então, a gente vai trazer essas 2 pessoas para que nos ajudem a trabalhar projeto. Né? É um perfil muito de consultoria também. Então, nós não temos a cultura do moving box como fábrica, como fabricante. Né? Nós temos aquela cultura de estar junto ao parceiro. Né? Por isso que a gente comenta, né? Distribuidor, integrador, cliente. Para mim é tudo cliente, cara. Para mim é cliente. O cliente ele é um parceiro. Né? Então, esse nosso apoio de estar junto com esse parceiro para levar a tecnologia, a gente primeiro precisa entender. E a Vivotec entendeu que, para o Brasil, você precisa trazer inteligência. E você precisa trazer otimização. Então, quando você tem um projeto, você não consegue concluir um bom projeto sem inteligência e sem otimização. Não adianta eu falar de Deep Learning, não adianta eu falar de Machine Learning, não adianta eu falar de Deep Search, uma sopa de letrinha. Isso não vai resolver. O que vai resolver é entender o que o cliente precisa. Esse é o grande segredo. É por isso que a gente precisa estar próximo desse parceiro, precisa estar próximo do integrador, do cliente final e principalmente do distribuidor. Então, nós entendemos que para o ano de 2023 não basta só trazer tecnologia. A gente tem uma linha de equipamentos agora, que são as nossas câmeras com processamento embarcado, capaz de identificar cor de objetos, né? E cor, inclusive, de vestimenta de pessoas para projetos de segurança pública, por exemplo. Nós temos a nossa nova câmera, a SC9133, para projetos de mobilidade urbana, e a SC9133 RTL, né, para contagem de pessoas, utilizando tecnologia terceira dimensão, né, onde é capaz a gente identificar até e contar um cadeirante dentro de um vagão de um trem, por exemplo, identificar quando a pessoa está com uma bicicleta entrando dentro de um vagão de um trem, por exemplo, identificar uma diferenciação, inclusive, se é um adulto ou se é uma criança, mas não adianta eu simplesmente trazer essa tecnologia sem entender a demanda do cliente, o que é o mais importante. Nós temos também um lançamento para 2023 do nosso novo software de vídeo monitoramento, né, o VSS. Então, nós temos o VAST, né, para quem já conhece um pouquinho da Vivotec, o nosso software de vídeo monitoramento, o nosso VMS de novo. Que VAST, é uma baita solução, inclusive. Uma excelente solução. Né? Muitas vezes o pessoal não conhece, deixa de utilizar, busca, perde um projeto porque vai buscar outras soluções e a gente tem dentro de casa uma baita numa solução. Temos uma baita solução extremamente competitiva, né, com cibersegurança, com criptografia, com capacidade de receber o processamento embarcado dos analíticos, que é embarcado nas câmeras, que já é um conceito da Vivotec, a gente não processa nada em servidor. Né? Temos para 2023... É um segredo, né? Mas a gente já está entre amigos aqui. Revelando assim já, né? Segredo. A gente aqui não conta para o público. Pode revelar, por favor. Que é a câmera com reconhecimento facial embarcado. Mas não é um processamento parcial. É um processamento total embarcado na câmera. Né? Então, esse é o conceito da Vivotec. Né? Você ter analíticos embarcados. Né? Então, os nossos equipamentos eles são 100% NDAA, nós atendemos 100% do NDAA, são equipamentos onde nós respeitamos muito a questão de proteção de dados, temos toda a parte de criptografia, a parte de cibersegurança. Então, a Vivotec está preparada para entender, acho que é o mais importante, para entender a necessidade do cliente, entender a dor do cliente e ajudá-lo a resolver. Né?
É uma Isso cadeia. é uma cadeia. Se vocês entendem desenvolvendo soluções, se evoluindo, numa evolução constante, né? O distribuidor fazendo a parte, nós principalmente como distribuidores aí de valor agregado, que muita gente já, quando se fala, né? Todo mundo fala que é distribuidor. Não, quem trabalha com a gente, quem conhece, a gente sabe. A gente dá apoio desde a primeira apresentação, o desenvolvimento da prova de conceito, Sim. desenvolvimento do projeto, desenho muitas vezes do projeto, Sim. ajuda na questão da venda propriamente dita, até a implantação. Sim, Né? A gente sim, tem sim. isso. Então, é uma cadeia. Cara, tem uma máxima de execução de projeto, né? Principalmente projeto de segurança eletrônica. Né? Eu vim de TI, na verdade, né? Então a gente já está caminhando junto em segurança eletrônica há alguns anos, né? Mas quanto mais tempo tu gasta em pré-venda, menos tempo tu gasta em pós-venda. Quanto mais tempo planejando, é menos tempo você remediando. Né? Então um projeto bem entendido, analisado, se torna um projeto bem executado também. Tá? Agora, isso é difícil. É difícil. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Né? Então você não precisa e não deveria dizer para o cliente exatamente o que ele quer. Tem que entender qual que é a demanda dele. Ó, cara, tu precisa disso. Só que é o seguinte, para atingir esse resultado, a gente precisa planejar, a gente precisa compreender a tua demanda, né? E aí, entendendo essa demanda do cliente, a gente vai para dentro do portfólio da Vivotec, identifica quais são os produtos que podem resolver essa demanda. E não propriamente precisa ser o produto mais caro. Aí Não, que está o pulo do gato. não, A exatamente. gente resolve muito problema com câmera de entrada, às vezes. Exatamente. Que às vezes nem o cliente imagina que a solução Exatamente. que demanda um investimento menor pode atender, né, a necessidade. Vou te dar um exemplo trivial. Né? Trivial. Tecnologia resolvendo o problema do cliente. Né? A Vivotec é uma das pioneiras no protocolo H265. Né? Então, o protocolo H265, cara, ele é sensacional para compressão, né, de dados, de informações, né, para que você não tenha um alto consumo de banda. Tá? Só que isso impacta diretamente na onde? No storage, no armazenamento dessas informações. Tá? Então, cara, se impacta diretamente no consumo de banda, no armazenamento do vídeo, né? Que é uma dificuldade, né? Que é uma dificuldade. O valor hoje de Tá armazenamento... caro. Olha quanto que está o dólar hoje? Né? É Quanto mais tá o caro hoje 5 você... pila, cara. Então imagina um storage de 1 peta. A gente pega projetos aí, principalmente de segurança pública, né? Onde você tem uma quantidade muito grande de câmeras, quantidade muito grande de informação. Depois a gente fala sobre a quantidade de câmeras, cara. Porque às vezes a gente vê uns absurdos aí. Quanto mais câmera melhor, não é bem isso, né? Não é bem essa equação. Né? Aí tu pega ali o H265, por exemplo, onde eu reduzo o consumo de banda, reduzo o consumo de armazenamento. Cara, eu estou reduzindo, entendeu? O gasto, o custo em storage. Tendo um projeto inteligente de conectividade. Eu vou estar reduzindo também o impacto em custo, literalmente, em custo do cliente final. Então ele vai pagar menos. Ele vai ter tecnologia. A tecnologia está resolvendo. O problema é o seguinte, cara. O bolso do cara não vai arder, como a gente chama, né? Fala, cara, isso não vai arder no teu bolso, né? Então você está tendo um equipamento que vai te entregar o que tu precisa e ainda vai ajudar na economia, né? Isso é inteligência com otimização. E a tecnologia está aí para isso, né? E, por exemplo, as câmeras da Vivotec, né? Vamos puxar a sardinha para o meu lado aqui. As câmeras da Vivotec, todas elas têm um protocolo H265 que é nativo. É nativo, cara. Ou seja, já vai entregar menos... Já está pronto. A pessoa não vai demandar tanto espaço para armazenar essas imagens, né? E depois poder processar isso de uma forma até mais rápida. Então, ganha em todas as pontas, em todas as frentes. Para você ter uma ideia, a gente executou alguns projetos, né, onde o cliente tinha uma estrutura de servidor que ele já usava há 4, 5 anos, tinha um problema de gargalo no servidor e somente fazendo algumas mudanças, otimizações, tanto da parte de software quanto da parte de hardware, ele conseguiu manter essa estrutura, sem precisar trocar a parte de servidor. Logicamente tem muita coisa agregada, garantia e tal. Mas se você pensar numa equação que hoje o custo de infraestrutura do projeto de monitoramento, às vezes não, em geral ele é mais alto do que o produto
propriamente dito, que a câmera propriamente dita, é fundamental o integrador, né, quando a gente fala, e o cliente final entender que ele pode otimizar o legado que ele tem. Ele não precisa propriamente trocar tudo para fazer uma modernização de um parque, né? Então, quando a gente fala a gente está até fugindo um pouquinho aqui, porque a gente estava falando do H265, né, mas acho que é convergente com o assunto. Imagine que você, a partir do momento que você vai gastar, um exemplo, tá? R$100 mil de modernização do teu parque de CFTV, né, de monitoramento, muitos casos o custo de infraestrutura disso é de 150, 200 mil reais. Então você imagina que chegar para uma indústria, chegar para um cliente final qualquer, né, e falar para ele assim, ó, cara, ao invés de você gastar 250, você vai gastar 100, 120, 130 de câmera, mas você vai evitar gastar 100 de infraestrutura. Uhum. É isso que o Rafael fala. O nosso projeto inteiro, ele fica às vezes mais barato do que um projeto de outro fabricante. Aí tu volta numa outra novidade da Vivotec, o lançamento para 2023. Os novos kits LPC, que são câmeras voltadas principalmente para monitoramento e também tem a capacidade de executar, né, efetuar a leitura de placas de veículos, né? E agora essas câmeras também têm a capacidade de extrair atributo, né? E essas câmeras também terão a capacidade de contar a quantidade de veículos, né? Cara, qual que é o segredo? Nós temos um modelo de câmera, né, que eu não posso revelar ainda o modelo, mas, né, tem a capacidade de você monitorar 3 faixas de rolamento de uma pista. Uma câmera substitui outras 2. Outras 3, né? 3, né? A gente já tem uma câmera que faz 2 faixas. Já temos uma que faz 2, né? A IP9172, a 65 também, no kit LPC. Inclusive, em projeto de segurança pública, a gente tem muitos casos que na prática usam mais. Sim. Ela pega, por exemplo, 2 faixas de rolagem mais acostamento. Se você pegar num projeto mais comum, um projeto de radar, você vê aquele monte de câmera enfileirada. Sim. Uma para cada faixa. Uma imagem sem contexto nenhum. Muitas vezes nem pega a placa. Exato. Ou vai pegar só a placa. A gente entrega para uma força de segurança uma imagem que ele consegue ver quem estava acompanhando, se tinha alguém próximo, tinha uma série de informações a mais. E essa câmera, esse processamento ele é 100% marcado. Aí tu pega essa câmera, cara, 1, 2, 3 faixas. É um cabo de rede. É um injetor PoE. Licença de software. É um licenciamento no software, né? É um IP para gerenciar. Essa câmera, você não paga nenhuma licença adicional para que ela tenha a capacidade de extrair informações, o processamento embarcado. Consumindo metade do que uma câmera normal consumiria. Processamento H265. Tu pode, claro, né, processar em H264 se tem alguma necessidade específica, alguma integração, né, algum plugin que você necessita. Uhum. Tu pode selecionar um streaming para que se comunique em MJPEG, por exemplo, né, ou todos os streams se comunicarem todos em máxima resolução. Em H265 ou em H264. Então, assim, tem essa flexibilidade também a tecnologia, né? É um conceito da Vivotec, muito bacana, é oferecer mais por menos, tá? É um equipamento que é IK10, toda a classificação de antivandalismo, ou seja, é um equipamento novo, uma nova tendência a gente está trazendo, lançamento agora 2023, né? Essa nova série de câmeras. Você tem também a extração de atributo, a capacidade de fazer contagem, né? Então imagina, para um projeto de segurança pública, por exemplo, né? A gente pode contar a densidade demográfica de veículos por pista, por uma rua, fazer o cercamento eletrônico que a gente tanto escutou nos projetos que a gente executava aí, que a gente trabalhava junto com os nossos parceiros. Então a gente está trazendo informação, está trazendo capacidade. Os dados, dado é o novo petróleo, a verdade é essa, né? Então você precisa extrair essa informação, né? E eu volto, cara, a gente vai repetir muito isso, né? Com inteligência. E junto, tendo essa inteligência embarcada com esses equipamentos, você começa a otimizar o teu projeto, cara. Isso é sensacional. Inteligência e integração. Eu acho que as duas palavras, a gente vai falar de tendência aqui, né? Eu acho que além de você trabalhar projetos assertivos, né? Inteligência, uma das palavras-chave aí que esse ano vai ser bastante difundida, eu acho que é a integração. E inclusive o VSS, essa aplicação nova da Vivotec, sim,
um dos principais diferenciais dela é justamente a capacidade de integração. Sim. O ideal é que você tenha uma solução que tenha a capacidade de você escalar, né? Você não pode ser refém da tecnologia. Isso não é muito interessante. Aquela história de um dado momento, agora você tem que trocar tudo porque já não me atende mais. Não, cara, não. Isso não cabe mais, né? Não cabe. A gente tem câmera de Vivotec aí com 8 anos na praça, 9 anos. Né? Isso em áreas, inclusive, de maresia e tudo mais. Sim, claro. A gente tem o NEMA 4X, né? Toda aquela questão de classificação do equipamento, né? O equipamento adequado para o projeto adequado. Por isso que é importante você entender a necessidade do cliente também. Mas você tem equipamentos aí, cara, 7, 8 anos, 9 anos. Em qualquer região do Brasil, né? Sim. Porque eu falar de projeto de segurança pública, por exemplo, no Rio Grande do Sul é uma coisa. Nordeste? Não vou nem te falar Nordeste, vou te falar Rondônia, Pará. Sim. Regiões que tem ou é extremamente seco ou é extremamente úmido. Então, essas variações de ambiente no Brasil é complicado. A área portuária que a gente atende bastante. Área portuária. Indústria a gente atende bastante, né? Então você precisa ter um equipamento ali que, cara, é pronta resposta, né? E a gente fala muito de segurança pública, né? Mas o mundo corporativo também se beneficia com essa tecnologia, não é verdade? Por exemplo, a produtividade de uma indústria pode ser muito melhorada com esse tipo de solução, não é verdade? A gente tem entrado muito em projetos de visão computacional, né? Eu acho fantástico esse tipo de projeto, cara, esse segmento, né? Não sei se eu posso chamar de segmento, né? Mas visão computacional é sensacional. Por quê? Porque o cliente não discute a câmera. Ele não me pergunta o modelo da câmera. Cara, ele não chega e me fala, não, mas e aquela câmera? Não. Ele fala, Rafa, é o seguinte, eu tenho um algoritmo que tem essa necessidade, tem essa demanda, eu preciso saber se eu consigo extrair o vídeo do seu equipamento. E aí eu entendo essa necessidade com o cliente, falo, cara, tu precisa de uma câmera com uma lente 950, uma lente ICS, com uma PIRIS, por exemplo. Olha, esse equipamento tem uma PIRIS, dá um certo nível de nitidez, de contraste, ele é isso que eu preciso. Qualidade da cor. Qualidade da fidelidade. Fidelidade da cor. Fidelidade. Extraída. Fidelidade. Então, a gente estava com um cliente, um projeto também de indústria, que era um projeto de visão computacional, né? Todos os monitores, todas as telas são monitores profissionais com 100% no fator sRGB. Ele precisa de fidelidade na cor. Então imagina, tu vai fazer uma edição, por exemplo, tu vai montar um slide. Tu monta o slide, cara, se você tem um monitor meio fraquinho, meio ruinzinho, o verde não é sempre verde, o amarelo não é sempre amarelo, né? E a gente estava executando esse projeto, um projeto de visão computacional, infelizmente não posso revelar o cliente, o case por conta do NDA, né? E todos os monitores, todas as telas eram telas profissionais, então ele precisava de uma certa fidelidade no material que era um laboratório, no material que era monitorado e era classificado, né? E era classificado por tonalidade por conta da reação química desse material. Então, o que era ali amarelo deveria ser exatamente amarelo, com aquele contraste, nitidez, sem nenhuma variação, sem nenhuma variação de tonalidade, enfim. E nós entramos com a série 65, né? Nós entramos com a IP9165, né? HT, é uma lente específica por conta do posicionamento da câmera, né? Então, nós entendemos a necessidade, era um projeto de visão computacional, não era um projeto de segurança eletrônica, não era um projeto de proteção perimetral. Em nenhum momento a gente falou de analítico de contagem de pessoas. Não, né? Era uma plataforma que nós precisávamos entregar aquele nível de qualidade e fidelidade da imagem. Contraste, nitidez, não podia ter o famoso estouro do branco, que é um laboratório, então imagina, era tudo, né, tudo branco, 100% de higienização, tal, enfim. Uma área classificada, protegida. Então, projeto muito legal, cara, que a gente executou recentemente, né? E era um projeto de visão computacional, né? O que a Vivotec, então, agregou, cara? A gente agregou com um produto de qualidade, entregando uma imagem, né, com alto nível de fidelidade da informação que ela estava processando. Tá? Não tinha nada a ver com segurança. Não tinha nada a ver com segurança. Não, a gente pode citar o caso, né, da indústria automobilística. Sim. Que montou um sistema nosso, né, o Rafa,
para verificar a qualidade da cor do automóvel que sai. Sim. Né? A Vivotec participou desse processo também conosco. Né? Sim, essa é uma demanda. E isso já acontece há algum tempo. Né? Você vê como dentro da nossa área de desenvolvimento de projeto, muitas vezes a gente tem situações que a gente pode levar isso para a necessidade, né? A necessidade que um cliente pode ter, a gente pode levar isso para um integrador, o integrador ofertar para os seus clientes. Né? É isso. Nesse caso em específico, o integrador ele tinha uma necessidade de ter uma câmera, né? O cliente dele faz, a gente não pode falar também por questões de NDA, mas ele queria garantir que naquela cabine de pintura dos automóveis, dos itens que estavam sendo pintados ali, tinha que sair exatamente naquela tonalidade de vermelho, de azul, de cinza. Padrão de qualidade. Padrão de qualidade. E somente um produto passou. E um cliente que tem até no parque vários produtos, vários fabricantes, já teve outros fabricantes, hoje vamos lá, 70% é Vivotec. Em todos os tipos de projeto. Projeto de segurança, projeto de perímetro, projeto de determinada extração de informação de algum local, ou seja, qualquer demanda que ele tem, ele confia no produto. Né? Então, muitas vezes sair desse mundo do projeto de segurança vai exigir com que os clientes finais cheguem num nível de qualidade, e a gente está aqui justamente para entregar isso que a gente está falando desde o começo. O melhor produto para aquela necessidade. Entender o que o cliente tem, sair dessa vala de brigar por preço, né? Porque isso daí só estressa e tira a lucratividade de todo mundo, ninguém quer perder lucratividade, e quer se destacar. Né? Acho que esse é o objetivo. Ter um excelente projeto, que é um caso de sucesso, assertivo, que levou a melhor solução para o cliente final. O nosso portfólio ele é extenso. Né? A gente tem câmeras... Está falando mais de 40 câmeras. Sim, a gente tem equipamentos e câmeras consideradas aí no popular, né, do segmento de segurança eletrônica do Brasil de entrada, né? Os NVRs da Vivotec, a gente tem um lançamento de 2 novos NVRs, aí, um de 4 e 8 portas, né? Com já capacidade de extração de atributo também do analítico embarcado nas câmeras, né? Fazer o Deep Search, né? A pesquisa profunda, onde você consegue filtros, né? Para pesquisar um objeto, a cor daquele objeto, né? Esses novos NVRs aí, cara, um NVR de 4 portas, já com esse tipo de tecnologia, né? NVR já de 8 portas também com esse tipo de tecnologia, né? A gente futuramente, ao longo de 2023, a gente vai lançar também os de 16 e 32 portas, né? E não é um NVR que você coloca lá 8 câmeras em 5, 8 megapixels e vai acabar com não. Não. É um NVR tem um nível de processamento muito interessante. Né? E a gente tem esses equipamentos que a gente está lançando agora, que é o que o mercado chamaria de equipamento de entrada, né? Então, é o pãozinho quente ali, né? Tá no forno, tirou rapidinho ali, entregou para aquele projeto. Então, a gente tem câmera de giro? Tem. A gente consegue atender qualquer tipo de projeto, qualquer segmento de negócio, né? Dentro do segmento de mercado de segurança eletrônica, sim, nós temos. Né? Mas também temos capacidade de executar um projeto de visão computacional. Também temos capacidade de executar um projeto de segurança pública, um projeto de indústria, um projeto dos modais de transporte, por exemplo. Cara, a gente tem um projeto fantástico na Colômbia, que é de contagem de pessoas em vagões de trem. A gente tem projeto também no Brasil de monitoramento e contagem de pessoas em estações de metrô, trem, ou seja, vários modais de transporte. Você falou de terminais, né, portos e tudo mais. Pouca gente sabe, mas a gente tem uma solução de um custo-benefício muito bom de leitura de placa embarcado na câmera e, inclusive, podendo ter leitura de container embarcado na câmera. Solução para portos, cara, para armazéns. Isso é fantástico. A gente tem, vamos pegar o exemplo aqui da IB9387 LPR. Né? É uma câmera bullet, 5 megapixels, tal, com LPR embarcado, stop and go, o veículo para, lê a placa, capacidade de integração simples, I/O, conversor WIGA já embarcado, já tem um conversor WIGA suportando o protocolo WIGA. É uma câmera que você tem capacidade de fazer integração utilizando REST API, HTTP, PIRIS.
como falando um pouquinho mais de hardware, PIRIS, né? Uma lente 2.7 a 3.5 milímetros, ou seja, pô, equipamento legal pra caramba, robusto, né? Cara, a gente usa para controle de acesso, a gente tem usado nos gates de portos, né? E esse equipamento, ele tem uma capacidade de processamento tão grande que a gente está utilizando o mesmo equipamento agora para embarcar uma solução de detecção dos caracteres dos containers. Então, o cliente, ele olha e fala, cara, é o mesmo equipamento. Ou seja, a capacidade de processamento, cara, está dentro do equipamento, simplesmente ele processa isso 100% embarcado, né? Então, a gente vai entregando todos os eventos. Leio ali uma placa de veículo, pô, te entrego esse resultado. Leio ali o caractere do container, te entrega esse resultado. Tudo processado embarcado, né? O servidor, ele vai ser menor. Ah, Rafael, mas e a assertividade? Porque a gente tem uma linha do tempo aí de desenvolvimento de algoritmo aí de inteligência, né? E hoje a gente fala de assertividade dos analíticos. Esse é o X da questão, né? A gente fala de assertividade. Não adianta mais falar de analítico embarcado. Isso é o básico, né? É o básico. Se você não tiver analítico embarcado, uma capacidade de processamento que seja uma detecção por movimento baseada em inteligência artificial, de forma 100% autônoma, embarcada na câmera, você já está fora do mercado. Que faça uma detecção humana, por exemplo. Que faça uma detecção humana. Né? Saiba diferenciar Diferenciar. Uma pessoa de um animal, por exemplo. Saiba, por exemplo, gerar um alerta ali, porque, cara, tu tem câmera posicionada tudo quanto é lugar. Do melhor posicionamento ao pior, né? Aí você coloca aquela câmera para detectar movimento. Aí, efeito de sombra, chuva, oscilação de luz, né? O famoso galho da árvore ali que fica balançando, o fio que fica balançando. Uma câmera sem tecnologia, que só faz detecção por pixel, cara, quando você habilita a detecção de movimento, ela já inicia a gravação ali. E o que ela está extraindo de informação ali? Nada. Só está arrebentando o disco rígido, só está armazenando mais vídeo inútil. Gerando falsos alarmes. Falsos alarmes, né? O famoso falso alerta, né? Ou falso positivo, né? Pô, tive um alerta aqui, não sei. Tu vai ver, não tem nada, né? E o pior que isso cria uma consciência muito ruim do ponto de vista de operação. Por quê? Sempre tem um alarme. Quando tiver de fato um alerta, um alarme, você vai ignorar. Porque existe o desgaste humano. Né? Exato, também. Então, quando você traz a inteligência embarcada na câmera, onde, ela só vai detectar quando realmente tiver uma atividade de detecção do fator humano. Detectou um movimento quando um fator humano adentra na cena. Né? Detectou ali, de fato, uma pessoa. Aí ele gera esse alerta. E detalhe, né? Quando você utiliza uma detecção humana atrelada a um Smart Search, por exemplo, que é o que a gente já vê em nativo Sim. nas aplicações, a operação ela passa a olhar com outros olhos. Porque primeiro é o seguinte, eu só vou receber realmente se é uma pessoa que está invadindo. Não é um gato que passou no muro, alguma coisa Sim. assim. Outra coisa é o seguinte, dentro dessa cena, a detecção humana, eu quero que aonde teve detecção nessa janela aqui. Aí o sistema vai lá e procura só o que teve movimentação nessa janela ou nessa porta. Então a operação ganha muito tempo. A recuperação da informação fica muito mais rápida. Otimiza. Otimiza muito o tempo de todo mundo. Otimiza Otimiza a gestão, inteligência. operação, tudo é inteligência. Tu tem inteligência, você otimiza, entendeu? Processos, otimiza a operação, né? Otimiza a tomada de decisão. Principalmente quando a gente pega CCO ou CCI. Uma coisa é quando a gente fala de 10 câmeras, 20 câmeras, 30 câmeras. Quando você tem 300, 400, 500 câmeras. A tomada de decisão tem que ser muito rápida. Muito rápida. Né? Monitoramento de rodovia. Tomada de decisão tem que ser imediata praticamente. Né? Gerou alerta, qualquer alerta, classificou. Né? Uhum. Aí você tem o processo que você deve seguir. Então, a tomada de decisão tem que ser rápida, se não imediata. Uma linha de produção, por exemplo. Uma linha de produção. Imagine, você tem um item, ele sai desse determinado espaço, pode gerar um acidente grande. Você pode parar uma linha de produção, seja ela de qual item. Não importa. Para por 1, 2 horas, qual fábrica quer ficar com isso? Imagina você parar uma linha de... A Vivotec fabrica os próprios produtos, né? A gente, inclusive, fabricamos OEM para uma série de outras marcas, né?
Mas essa parte não pode falar, né? Não pode falar quais são as marcas, né? Só para quem quiser, depois a gente fala em off. Depois a gente fala em off. Só mandar um e-mail. Mas a Vivotec nós temos fábrica, né? Uma empresa 100% taiwanesa, né? 100% privada também, a gente fabrica tudo em Taipei, né? Agora a gente faz parte do grupo Delta, né? Também uma empresa taiwanesa. E a nossa linha de produção é como se fosse uma linha de produção de montagem de veículos, né? Não difere muito, né? Então a gente também tem a capacidade de produzir os equipamentos, né? E você não pode ter esses equipamentos falhando. E quando falha, você precisa ter uma tomada de decisão, né? E se impacta na linha de produção, você perde o quê? Competitividade, né? Você está perdendo dinheiro. O custo vai subir, o custo vai subir, o custo de produção também vai subir. Teve um atraso na produção. Se eu atraso na produção, atraso a entrega do meu produto. Se eu atraso a entrega do meu produto, eu vou atrasar quem? Quem importa o meu produto. Então, o Rafael da Alca vai me ligar e vai falar, bicho, cara, as câmeras estão prontas? As câmeras estão prontas? Porque eu preciso importar isso, preciso tirar isso lá de Taiwan, de Taipei, né, de New Taipei, preciso trazer para o Brasil, preciso entregar para o meu cliente, para o meu parceiro vai entregar no cliente. Então, começa a atrasar toda essa cadeia, né? Às vezes tem que pedir um frete aéreo que poderia ser para um determinado projeto marítimo. E por que a gente está falando, a gente entrou nesse mérito? Porque a gente está falando o quê? De tecnologia. Então, tomada de decisão, cara. Então, se tem uma câmera que tem capacidade de detecção, numa linha de produção, que está otimizada, que tem inteligência, tem capacidade de acionar o meu pessoal da linha de produção, tá? Onde ele tem uma capacidade de tomar capacidade de tomar essa decisão de forma rápida, né? E gerando evidência para que ele não repita o mesmo erro. Cara, isso é sensacional, isso vai otimizar. E para o cliente é a mesma coisa, cara. Se para mim isso é importante, imagina isso para o cliente, para uma fábrica, para uma indústria. Né? Inclusive, eu acho que vamos lá, a gente tem passado por fases no desenvolvimento de projeto de CFTV. Antigamente a gente falava de uma excelente qualidade de imagem. Já ficou para trás isso. Isso já ficou para trás. Depois a gente veio de o que fazer com a imagem. Né? Eu tenho essa imagem aqui, onde eu vou deixar, onde eu vou ter... Será que eu vou conseguir recuperar rápido? Enfim, teve essa fase. Depois vieram os analíticos. Né? Os analíticos começaram a trazer mais diferenciais. Os analíticos também já estão ficando, não é que estão ficando ultrapassados, mas já está se tornando mais básico. E a gente vem entrando numa situação que é a qualidade da informação que eu trago através da imagem. Sim. Muitas vezes a imagem nem vai ser mais importante. O mais importante é a qualidade, que é a informação que vai ser extraída dessa imagem. Então, se um container vai estar exatamente com aquela leitura, se a placa independente da condição do ambiente, é aquela, se a face que vai ser reconhecida é aquela, se a face que vai ser reconhecida na entrada de uma indústria vai ser assertiva e aqueles 1000 funcionários que vão entrar em 15 minutos, nenhum vai travar o torniquete, porque todos foram autenticados com sucesso. Uhum. Então, a gente não está falando de segurança, a gente não está falando de imagem. A gente está falando de tratamento da informação que é extraída da imagem. Então, eu acho que o fabricante que se preocupa em entregar isso com excelência é o fabricante que vai se destacar em mercados específicos. Mas a gente não pode falar muito no podcast, senão os caras vão aprender também a trabalhar. Aí a concorrência vai ficar pior. Mas deixa eu puxar. Você deu um gancho agora há pouco que me fez lembrar de uma reportagem que foi notícia aí. Sim. A respeito de cibersegurança. Né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que muitos produtos estão proibidos de ser comercializados por conta das falhas, né? de equipamentos que não têm proteção. Como a Vivotec enxerga isso e qual o papel da Vivotec na proteção, né, dos seus clientes que adquirem seus produtos e querem que esses produtos tragam também a proteção, tenham, né, a proteção contra a invasão de dados, né, nas diversas empresas e segmentos aí que atuam? Bom, cara, 100% NDA, obrigatório, nosso segmento. NDA, para quem não sabe, pessoal, NDA ele é um certificado do governo americano, NDA. Né? NDAA, que ele atesta que aquele determinado produto ele pode ser comercializado, inclusive para as Forças Armadas Americanas. Tal o índice de segurança. De
de segurança que eles atestaram para aquele determinado produto. Desculpa te interromper. Não, perfeito complemento. Cibersegurança, proteção da informação, segurança da informação. A gente tem falado muito, tem falado bastante de projeto, o cliente tem pedido informação para nós. O que a gente tem feito, né? Primeiro, todos os nossos equipamentos hoje, eles suportam um protocolo de segurança que nós temos, que é praticamente como se fosse um antivírus, vou simplificar aqui, né? Como se fosse um antivírus embarcado nas câmeras, uma parceria que nós temos com a Trend Micro, né? Ele tem a capacidade, por exemplo, de evitar ataques de força bruta. Então, se você tenta invadir um equipamento, uma câmera, não vamos falar de câmera aqui, se você tenta invadir uma câmera com um ataque de força bruta, que nada mais é do que você, repetidas vezes, tentar acessar aquele IP com o usuário, com a senha, esse equipamento ele gera um alerta imediato para o centro de monitoramento, não só gera, ele registra a quantidade de ataques e o IP que está atacando o IP do equipamento, né, o IP da câmera, né, e ele gera essa evidência também. Tá? O ataque de força bruta, né, o brute force, e nós temos também se você tentar sequestrar o equipamento, né, e alguns casos que infelizmente acontecem por não serem respeitadas as boas práticas de instalação, de configuração do equipamento, que isso é extremamente importante. Por isso é importante saber quem você contrata para integrar né, esse equipamento. Porque muitas vezes a gente fala de tecnologia, de cibersegurança, entendeu? Mas o camarada que vai configurar a câmera, ele deixa lá no famoso admin 1234, root 1234, entendeu? Admin com A maiúsculo e admin, né? Eu não vou citar o nome de algumas marcas aqui, que a gente vai admin, pumba, entrei no equipamento. Inclusive, né? No StreamOn VIF. Né? StreamOn VIF, né? A câmera está aqui, pumba, ele vai abrir StreamOn VIF, né? Isso acontece. Então, a configuração também é importante, as boas práticas, né? Então, quando você abre, por exemplo, tirou a câmera do Vivotec da caixa, conectou o cabo de rede, né? A câmera energizou, você acessou a câmera, quando você acessa o equipamento da câmera, usuário, senha, cara, ele já pede para você cadastrar uma senha com um certo nível de segurança, né? Caracteres especiais, né? Maiúsculas, minúsculas, né? Composição de letras e números, enfim, né? No momento que você registra esse usuário, essa senha, ele já aparece para você um EULA, já ativando o Trend Micro, já ativando ali um protocolo de segurança, né? Então você tem um EULA, né? O ideal é que você leia, e você concorde com isso, né? Não só dar aquela rolada, não só, né, accept. Rolar para baixo, né? Deixa para baixo um accept, né? Um next, né? NNF, né? Next, finish. É interessante que você leia, se atente, né? Porque ali conta também, não a questão só de contrato, etc. Mas também tem ali consta as questões de boas práticas, né? Enfim, na hora que você dá o accept, você tem acesso ao equipamento, o equipamento já está protegido. Já está protegido, ponto, né? E aí você vai para a configuração do equipamento. Usuário, fluxo de vídeo, resolução, taxa de quadros, analítico, etc, etc. Então, isso é padrão nos nossos equipamentos. Então, a gente já tem essa capacidade de proteger o equipamento e proteger a informação que ele gera. Porque a câmera, hoje, ela é um sensor. Ela simplesmente está captando informação, captando dados. E ela está transmitindo para algum lugar. Mas, principalmente, ela está transmitindo para alguém. Quem é que está tendo acesso a isso, essa informação? E o que ele está fazendo com essa informação? Onde está sendo armazenado? Né? Por exemplo, com o VSS, você tem também a questão de criptografia do fluxo de vídeo, do fluxo de imagem, fluxo de informação. Né? Então, eu estou mandando eventos ali. Se eu vou colocar um Wireshark, por exemplo, tentar acessar o equipamento, tentar monitorar a informação que é enviada de um equipamento de Vivotec, de uma câmera Vivotec para um NVR da Vivotec, para o VSS, nosso software de vídeo monitoramento, nosso VMS, né? Você não vai capturar nada. É transmissão de informação apenas, você não vai ter acesso ao dado, né? Não é sensível. Então, essa questão de proteção da informação, a gente leva muito a sério. Tá? A gente leva muito a sério. E as boas práticas a gente também leva muito a sério. O que é uma boa prática, por exemplo? Isso já aconteceu comigo já, né? A gente estava um projeto, o cliente colocou uma câmera Vivotec no poste. O cliente esqueceu a senha. Pô, Rafael, eu preciso resetar a senha. Eu falei, resetar a senha na onde? Na da câmera. Eu falei, isso não existe. Reset de senha não existe. Ele, não, o que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, tu tem que pegar a câmera, você vai ter que tirar a câmera da caixa de proteção, tá? Tirou a câmera da caixa de proteção, você vai ter que acessar a câmera e tirar depois uma outra proteção que a gente tem no equipamento.
e tem um botãozinho, que é o hard reset, né? E aí você vai ter que colocar e resetar ali no botãozinho. Ele, não, mas aí eu vou perder todas as informações, vou resetar a câmera. Eu falei, então, mas aí você tem que fazer. O objetivo de O segurança objetivo é esse, né? Exatamente. Ah, mas não tem uma recuperação de senha por um firmware, vocês, Vivotec, vocês não têm... Não. Então, vou ter que subir num pós de 12 metros. Vai. Senão você vai gerar... E o entendimento, você vê como o entendimento é diferente, né? Tem muitos fabricantes que não declaradamente, mas não sei se não é polêmico. E eles mesmos criam isso, brechas para um... Não, tem fabricante que você procura no Google, como invadir e tal. Aparece. Já fiz essa pesquisa, é fácil. Isso é muito sério, tá? A gente brinca porque a gente tem... Quando a gente conversa com o cliente, né? Quando a gente senta na mesa para discutir com o cliente, a gente tem que ter muito respeito ao cliente. Não é uma venda. Tá? Tem que ter muito respeito ao cliente. Segundo, a gente tem que ter muito respeito pelo projeto, pela ideia desse cliente, né? Então a gente também tem que mostrar que a gente respeita ele como protegendo o que é de mais importante para ele. Quando você coloca uma câmera, cara, você está colocando uma câmera para monitorar algo, alguém, mas principalmente porque você precisa gerar informação sobre aquele cenário, aquela cena. E você precisa proteger isso, cara. E mostrar para o cliente que o equipamento ele é complexo, inclusive de você recuperar uma senha, significa o quê, cara? Que você tem um equipamento de uma empresa séria, um equipamento que leva muito a sério a palavra segurança. Não adianta eu falar de segurança eletrônica se eu não tiver segurança da informação. Sim. Isso tem que ser muito bem defendido pelos fabricantes. Tá? Isso não é só da Vivotec, né? A gente leva muito a sério, cara, o próprio protocolo UNVIF, né? Onde a gente sempre fala, cara, os nossos equipamentos são equipamentos abertos para integração. Não é uma plataforma fechada, não deixa o cliente refém, mas a gente sempre fala sobre boas práticas de instalação, boas práticas de segurança, integração. Que é legal que os grandes informação. fabricantes estão nessa linha de raciocínio. Só melhora o mercado, né? Exatamente. Só melhora o mercado, porque aí você fala com o cliente não, eu entendo todas as boas práticas de instalação de uma câmera, boas práticas de segurança da informação, boas práticas de configuração do equipamento, né? Até o posicionamento da câmera é importante no projeto. Né? Quando você pega aquele cliente que ele precisa de uma atenção maior e ele foi ensinado de uma forma incorreta, a gente acaba clareando a mente desse cliente, né? Ele fala, cara, eu não sabia que isso era tão básico. Eu falei, mas é que te ensinaram errado, né? E a gente tenta criar essa cultura, né, de produção da informação, pegando o gancho aí de cibersegurança, né, para não fugir muito do tema. A gente tenta realmente passar para o cliente o quão importante é. E a gente tem clientes, cara, você sabe, a gente tem clientes aí que viraram amigos nossos, né, que a gente falou tanto de cibersegurança, produção da informação, que o cara começa a trocar o equipamento dele, troca o laptop dele, o cara troca o celular dele, né? O cara, caramba, peraí, deixa eu ver aqui minha senha de banco. Você cria uma cultura, cara, e é um negócio muito legal. Você cria uma cultura que é simplesmente um projeto de segurança eletrônica, de vídeo monitoramento, caiu em TI, aí o cara, peraí, será que o equipamento de TI que eu uso, será o que ele celular do cara, ele começa a repensar como ele vai autenticar. Começa a repensar a autenticação, entendeu? O cara começa a pensar de ficar andando com um monte de cartão de crédito, né? A senha anotada atrás, no bloquinho ali, um bloquinho de papel para não esquecer a senha. Cara, uma coisa, é incrível que uma coisa está dentro da outra, né? Ou uma coisa levando a outra, né? E a gente, como fabricante, cara, que atua diretamente no mercado de segurança eletrônica, a gente leva muito a sério essa proteção da informação, né? Isso não é clichê, cara. Isso é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, o que a gente tem feito com os nossos clientes, né? Isso agrega valor no produto. Então, agrega valor no produto. Logicamente que se a gente for comparar um com o outro, as diferenças de preço às vezes podem ser né, consideráveis. Mas quando você coloca esses diferenciais, aí o nosso produto se torna barato, perto da consequência que um cliente... Vamos pensar no mercado, ainda ficando nesse mundo de segurança, você imagina que num projeto de segurança pública. Hoje, 90% dos projetos de segurança pública são feitos com FTTH, né? Com OLT, ONU. Então, dentro da estrutura de conexão, são fibras óticas que vêm até um ponto, e aí esses pontos são locais onde
logicamente que quem vai entrar nesse local, ele já pode, ele já vai estar cometendo um crime, alguma coisa desse tipo, mas pode acontecer. E se a pessoa for ali e plugar um dispositivo na rede, pô, passou a enxergar um mundo, principalmente um mundo dentro desse órgão de segurança. E aí, o que ele pode fazer com a imagem? Imagine com a quantidade de informação que uma pessoa mal intencionada, em cima com capacidade de ter uma imagem de uma cidade, de um determinado prédio público, ou seja lá onde for da cidade, o que ele não pode fazer. Né? E vai além, né? Se a gente for pensar aí na lei de proteção de dados, o estrago que não pode causar numa empresa se vaza esse tipo de informação. Então, eu acho que a cibersegurança ela é mais do que essencial hoje na vida de uma empresa, de uma organização, seja de uma instituição pública ou privada. Então, se não se atentar para isso, provavelmente, né, eles podem ter um problema muito maior do que eles pensam, que é simplesmente capturar uma imagem e etc. Né? Pessoal, nós estamos quase chegando no final desse Alka Talk. Né, Passa rápido, né? Passa rápido. Se quiser, a gente continua. Não, o patrão não deixa. Brincadeira. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta a respeito da relação Alka-Vivotec. Como a Vivotec tem enxergado o papel da Alka no mercado brasileiro e como a Alka contribui para o crescimento desse segmento que cada vez mais precisa de pessoas comprometidas e com qualificação. Cara, acho que o parceiro, né, essa palavra parceiro, ela é muito forte, apesar de ter sido banalizada. Né? Mas essa palavra parceiro, acho que ela define muito bem o que a gente tem com a Alka, tá? Essa parceria. Né? Não é só um distribuidor, tá? Não é porque a gente tem uma relação... De quantos anos que a Alka está trabalhando com a Vivotec? Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Mais 10 anos. Se for ver 10 anos, é o tempo que a gente se conhece. A Alka ela desenvolve projeto com as soluções da Vivotec desde antes de eu entrar nesse mercado de segurança eletrônica, inclusive. Então, a Vivotec sempre levou muito a sério a Alka como empresa, como parceiro. Né? Então, a gente tem acompanhado um crescimento da Alka nos últimos anos. Né? A gente tem levado muito a sério esse crescimento, os projetos que são executados, a equipe. Né? Recentemente, nós já estamos em podcast de 2023, né? Então a gente certificou recentemente toda a equipe técnica da Alka, né? Nas novas tecnologias da Vivotec. Então a Alka para nós é o nosso distribuidor focado para projeto, desenvolvimento de projeto, né? E é o distribuidor que tem feito algo muito diferente do que os outros distribuidores do segmento de segurança eletrônica, não só distribuidores de Vivotec, né? Mas os distribuidores do segmento de segurança eletrônica, que é manter um estoque dos equipamentos da Vivotec no Brasil. Né? Então a Alka hoje ela tem estoque de equipamento, ela tem capacidade de pronta entrega, ela tem capacidade de execução de consultoria para projeto, então ela consegue auxiliar um integrador, um cliente a entender onde, quando e como ele pode trabalhar com os equipamentos Vivotec. Então, muitas vezes, quando o pessoal entra em contato com a Vivotec, eles já entram em contato dizendo, cara, liguei na Alka, estou trabalhando um projeto aqui com o pessoal da Alka, queria saber da Vivotec se tem como vocês também auxiliarem a gente na certificação, no treinamento. E não foram, né, poucos os casos em que a Alka certificou, e treinou e qualificou o parceiro nas soluções da Vivotec. Então, a Alka está numa categoria Platinum, né, de distribuidor Vivotec na América Latina, né, por conta do trabalho que tem desenvolvido ao longo dos anos com Vivotec, né, e inicia 2023 também num outro patamar de distribuição Vivotec. Né. Então, hoje é o nosso principal distribuidor, é o que a gente chama de distribuidor de valor agregado, né, onde tem capacidade realmente de agregar algo a um projeto, mas também é um distribuidor hoje que tem estoque. Né? Isso é extremamente importante para nós, porque dá competitividade para o fabricante. Né? Então, se você precisa de um equipamento da Vivotec, hoje a Alka tem esse estoque, tem capacidade de entrega.
Isso é extremamente importante, é estratégico para nós. Dentro da nossa estratégia, da minha estratégia para 2023 Brasil e 2024, a Alca está cumprindo todos os pontos, né, de distribuidor e está cumprindo também todos os pontos de parceiro. Acho que é esse o recado muito claro aí do que a gente tem feito, do que a gente tem desenvolvido aí, junto com o pessoal da Alca, toda a equipe da Alca, né? Não só a equipe técnica, mas também a equipe comercial. E isso não é nada mais que eu acho que é uma troca, né? A questão da parceria sempre é uma troca. Sim. Né? Então, a Vivotec tem um produto que é extremamente focado para projetos, né? E sendo desde a linha de entrada, você tem um diferencial. Se você fizer um projeto com 10 câmeras de entrada, a câmera mais barata, você vai ter um diferencial no teu projeto. Sempre vai ter. Seja ele técnico ou de garantia, né, ou de suporte e tudo mais. Então, eu acho que é um momento de reconhecimento de um trabalho que a gente já executa. A Alca é reconhecida no Brasil inteiro por apoio no desenvolvimento, né? Logicamente, sempre é bom a gente sempre frisar isso muitas vezes. A gente tem essa capacidade de desenvolvimento, mas é para apoio a parceiro. Sim, né? Só para que não fique, né? Porque isso muitas vezes é interpretado de várias formas, mas o nosso foco é o desenvolvimento e o apoio do projeto junto com o parceiro, né? Consequentemente junto com o cliente final. E é legal saber que tem esse feedback, né? Que agora a Alca ela sempre foi reconhecida por ser um braço da Vivotec, né? Sim. A gente vai em vários locais, a gente chegou o pessoal da Vivotec. Da Vivotec. É até legal, mas agora é o reconhecimento disso, né? É um Sim. trabalho que já vem de muito tempo. A gente está falando de 15 anos praticamente de Alca, acho que mais, 17 anos, se não me engano. E todo esse tempo com Vivotec, né? E aí, ao contrário de outros distribuidores que você tem o fabricante X e YZ, não, a gente é focado, né, e desenvolve projetos com isso. Seja ganha, perde junto, já ganhamos muito, já perdemos junto já também. E estamos juntos, é legal isso aí. Legal. Pessoal, estamos chegando ao final desse Alca Talk, o primeiro de 2023. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Então já vou pedir para você curtir aqui, se inscrever no nosso canal, que nós temos muita novidade para você nesse ano, tá bom? Também siga a Alca nas redes sociais, né? Alca Distribuidora no Instagram, no LinkedIn. É só procurar lá que você vai encontrar a gente. Quero aproveitar para dizer o seguinte: esse ano nós vamos ter 4 certificações que a Alca vai disponibilizar para integradores durante todo o ano, né? Então fica ligado, porque nós vamos divulgar isso nas nossas redes sociais. Acessando o nosso site, existe um campo para você deixar o seu e-mail, então nós vamos mandar um comunicado para você todo mês aí a respeito das atividades da Alca, as novidades, inclusive promoções. Se você é integrador aí na sua região, recebeu esse conteúdo, quer saber como se tornar um parceiro da Alca, é só entrar aí no nosso site também e enviar uma mensagem para nós, que o nosso time comercial vai entrar em contato com você. Existe um processo de seleção, nós escolhemos a dedo quem é nosso parceiro, porque nós oferecemos muito mais. Seja muito bem-vindo ao primeiro Alca Talk de 2023 e nós esperamos que você esteja presente nos próximos também. Muito obrigado e até breve.